Salve os irmãos de Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Quando estou feliz hoje nesta noite, dá uma glória bem forte para Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria, irmão. Está ministrando a palavra do Senhor, está falando acerca desse Deus que faz promessas e também que cumpre as promessas. É um Deus que Ele cumpre o que Ele fala. O homem pode dizer uma palavra, o homem pode falar, eu vou fazer isso. Só que o homem não cumpre aquilo que ele fala. Mas a Bíblia diz que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Os irmãos podem sentar, batendo salva de palmas para o Senhor. Irmãos, eu preparei essa mensagem com todo cuidado, com toda dedicação, porque requer uma responsabilidade muito grande falar sobre esse nome, sobre Jesus. Uma coisa que eu aprendo nesta passagem, nesse livro de Gênesis, em que fala o começo da criação, o começo de todas as coisas. O livro de Gênesis, o autor é Moisés. Moisés é o autor do livro de Gênesis. Sabemos que Moisés ele foi instruído em todo o conhecimento dos egípcios. Moisés era bem instruído. Só que uma coisa me impressiona na passagem acerca de Moisés é que Moisés, quando ele foge de Faraó por matar um egípcio, quando ele foge, ele vai e umas mulheres, que diz lá o texto, em que os pastores vieram e Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, e Moisés fez aqueles pastores que querem pegar aquelas mulheres e correr. Só que você medita bem, Moisés, por ele ser adotado pela filha de Faraó, ele tinha as vestes dele do egípcio, mas o sangue dele era de hebreu. Aí quando elas vê, ela vai até Jetro, um homem egípcio nos salvou. Só que ele era hebreu. Por que ela disse um homem de egípcio nos salvou? Pelas vestes. Então as vestes eram de egípcio, mas o sangue era de hebreu. Aleluia. Presta bem atenção. A nossa família, a nossa casa, a gente pode não entender por que eles estão assim, por que eles não estão na presença comigo. Se veste como egípcio, faz coisas dos egípcios, mas uma coisa eu vim aqui como ministro da palavra do Senhor para te dizer: as vestes de egípcio, mas o sangue de hebreu. Eles pertencem ao céu, eles são do céu. Nós pertencemos ao céu, nós vamos para o céu, vamos morar no céu. Então Moisés, ele era hebreu, e ele que escreve esse livro, falando sobre a criação. E ele começa o livro dizendo assim: no princípio, ou no começo, no início, criou, ou seja, formou, modelou, esculpiu, uma obra de esculpir, Deus, os céus e a terra. Perceba bem, ele não diz céu, ele diz céus. O apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Então dá a entender que tem 3 céus. Então Deus criou esses 3 céus. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Olha bem o texto. Você percebe bem que ele não diz que Deus criou a terra e os céus. Ele diz que ele criou os céus
e a terra. Então ele não começou a sua obra aqui embaixo, ele começou a obra dele lá em cima. Então ele começa primeiro lá em cima para depois começar aqui embaixo. Agora medita bem no texto. Criou, modelou, formou, sendo exemplar. Ele cria os céus, só que os céus é um exemplo para a terra. Eu te provo, exemplo de adoração. Isaías, capítulo 6, diz que Isaías foi arrebatado, e ele teve uma grande visão. E ele, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só que os reis se sentavam no trono. Só que Uzias morreu e saiu do trono. Só que Deus ainda permanece no trono dele. Então perceba bem, ele viu o Senhor no tempo da perda. Era uma tribo de luta para ele, mas ele viu o Senhor. Ele teve uma grande visão, Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz que viu serafins que voavam e clamavam uns aos outros. Eles não falavam santo, santo, não. Clamar quer dizer gritar em voz alta. Eles falavam alto: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles gritavam alto, uns para os outros ouvir, que Ele pode, que Ele faz e que Ele é Deus. E Ele tem essa grande visão sobre os céus. E os céus é um exemplo para a terra de adoração, porque os anjos louvam a Deus. Está sempre louvando a Deus, está sempre adorando a Deus, os anjos. Então o céu é um exemplo para a terra sobre adoração, e o céu também é um exemplo para a terra sobre santidade. Lá no céu não entra em pecado. Lá no céu entra quem se santifica. Lá no céu entra quem se dedica. Lá no céu entra quem faz a obra de Deus. Então o céu é um exemplo para a terra sobre adoração e santidade. Porque os céus me ensinam a andar em santidade, e os céus também me ensinam a clamar o nome dele. Então os céus são um exemplo para a terra. Moisés nos mostra isso nessa passagem. É um exemplo para a terra. Um exemplo é que ele deixa exemplo, é que é digno de ser tomado como exemplo. Os céus é digno de ser tomado como exemplo. Então os céus é um exemplo para a gente. Só que ele diz aqui embaixo: e a terra era sem forma e vazia. Ou, muitas traduções diz: a terra se tornou sem forma e vazia. Olha bem, no primeiro ele diz: criou Deus os céus e a terra. Ele diz que Deus criou os céus e a terra. E embaixo ele fala que a terra era sem forma e vazia. Ele não diz acerca dos céus, ele diz que a terra era sem forma e vazia. Uma possível interpretação dessa palavra é acerca sobre a queda de Satanás. Satanás cai do céu e a terra sofre um impacto, e a terra fica em caos. E Deus aqui está fazendo algo novo. Deus está criando aqui, fazendo a sua obra. E muitos dizem que ele, de repente, ele quis fazer do nada. De repente Deus decidiu: não, eu vou criar, porque ele é um Deus que cria. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que molda. Ele é um Deus poderoso. Então a terra sofre o impacto de Satanás. E por isso a terra ficou em caos. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba bem que o Espírito de Deus, ele não está parado. Ele está se movimentando. Enquanto as águas, enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está bailando sobre as águas. Enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida, na vida de todos que aqui se encontram, e dando vitória para os escolhidos de Deus. Então ele diz: o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Deus, em conexão com a sua criação, e disse Deus: haja luz,
e houve luz. Você vê aqui no texto, o Espírito Santo, você vê Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é o ágil, que trouxe a existência. João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aí João fala uma coisa que eu fico impactado: o mundo não o conheceu. Ele veio para os céus, mas não receberam. Ele veio para a terra, mas a terra não conheceu. Só que o apóstolo Paulo diz que na sua segunda vida o mundo o conhecerá. Na sua segunda vida ele vai vir montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo não recebeu, ele não conheceu, mas quando ele voltar, o mundo o conhecerá. Tem um homem aí que nunca dobrou o seu joelho para ninguém, mas só que quando Jesus voltar, todos vão ter que se dobrar e reconhecer que Ele reina e vive para todos sempre. Aleluia. Haja luz. Ele trouxe a existência, Jesus, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha bem, e chamou Deus a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ele cria a luz. Só que as trevas estavam numa conexão com as trevas. A terra estava em trevas, em caos terrível. Aí Deus disse: haja luz, e houve luz. Só que Ele dá uma ordem, e o que Ele ordena acontece. Entenda bem, Satanás ele nos afronta, falando: você não vai conseguir, você não vai vencer, Deus não está contigo. Só que quando Deus fala, Ele dá só uma ordem, e o que Ele ordena acontece. É só uma palavra só, porque a palavra de Deus é uma só, porque ela é poderosa na sua precisão. Ela é poderosa. Então Ele dá uma ordem, e o que Ele ordena acontece, e houve luz. E Ele, quando Ele criou a luz, Ele separou as trevas da luz. Porque as trevas são coisas más, mas a luz é boa. E presta bem atenção, Ele fez separação entre a luz e as trevas. É por isso que nós somos cristãos e não se misturamos com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Entenda bem, eu que sou luz, eu represento Cristo nessa terra, e eu não posso me misturar com essas coisas do mundo. Entenda bem, se Deus dá uma palavra, tudo muda. Muitas das vezes chegamos aqui na igreja abatido, triste, mas entenda bem, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas tribulações, pelas provas, mas uma coisa eu te digo: em ti tem luz, em você tem luz, em você habita o Espírito Santo de Deus, e Ele fez separação entre as trevas e a luz. Entenda bem, Deus quer que na minha vida, toda a minha vida, toda a área da minha vida esteja organizada. Por isso que Ele separa treva aqui e luz aqui, porque todas as áreas da minha vida precisam estar organizadas. Eu te provo, bem no texto, Ele criou o quê? Ele diz aqui, haja uma expansão das águas e haja separação, de novo separação entre as águas e águas. Em todas as áreas da minha vida precisam estar organizadas. E muitas das vezes, muitas áreas da minha vida não estão organizadas. Mas se eu clamar a Deus, se eu adorar a Ele, se eu pedir a Ele: Senhor, me muda, na área da minha vida, Deus entra com providência e organiza tudo. Porque Ele é um Deus de organização, Ele é um Deus de ordem. Porque Ele podia só com uma palavra dizer: cria tudo. Ele podia criar tudo aqui, só com uma palavra só. Mas por que Ele não criou? Porque Ele foi em ordem.
haja luz. Vegetação. Luminares. Luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. Ele foi devagarzinho em ordem, porque Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus poderoso. Precisamos ter a nossa vida organizada. Peça a Deus, Senhor, organiza a minha vida. Vida material, principalmente espiritual. Senhor, meu lugar não é lá fora, o meu lugar é aqui dentro. Fala com Deus, fala de todo o coração, porque Deus ama pessoas sinceras. Ele diz para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha o que está na sua frente pela aparência, mas eu olho para um coração sincero. Deus olha para um coração sincero. Deus quer um coração sincero. Deus busca verdadeiros adoradores. O que adora na luta, o que adora quando tudo está mal, o que adora quando vem a tribulação, quando vem a tentação, quando vem a provação. Entenda bem, a mulher de Jó disse assim para Jó, chegou até Jó e Jó falou, abandona esse Deus e morre. A vida de Jó estava bem, mas Satanás veio e tirou tudo de Jó. Aí ela chega até Jó e fala, abandona esse Deus e morre. Sabe qual é a diferença entre adorador e verdadeiro? É que adorador adora quando tudo está bem. Quando veio a prova, parou de adorar. Mas o verdadeiro adorador também está adorando. Está mal? Está adorando também. A mulher de Jó abandona esse Deus e morre. Ela era adoradora. Só que Jó era verdadeiro adorador. Jó diz assim, você está falando como qualquer louca. E isso tudo não pegou Jó contra Deus, porque Jó era verdadeiro adorador. Ele separou. E diz aqui, versículo 9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Presta bem atenção. Ajunte as águas embaixo no lugar. Apareça. Se aparecer é que está escondido, mas ele falou o quê? Apareça a porção seca, terra. Entenda bem, o texto lá em João, lá em Lucas, diz que João Batista estava no deserto, escondido, esquecido, até o dia de se apresentar a Israel. Mateus capítulo 3, e apareceu João, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Ele estava escondido, mas chegou o tempo de aparecer. Mas quando Deus faz eu aparecer, é para glorificar o nome dele, é para eu falar, Senhor, é o Senhor que me honrou, eu não sou nada, eu não sou digno de nada, é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que levanta e leva para morar no céu. E apareça. Outro texto diz sobre aparecer. Êxodo capítulo 2 diz sobre o nascimento de Moisés, que Faraó deu um decreto, todo homem, menino, lança no rio, e toda mulher deixa viver, porque o povo estava crescendo, a opressão estava grande no povo, mas o povo não estava caído, o povo estava crescendo, a luta veio, mas o povo estava crescendo, a prova veio, mas o povo estava crescendo, a tribulação veio, mas o povo estava crescendo, porque a tribulação não me para e não me impede de crescer. A tribulação não para a gente. A tribulação não me faz ficar prostrado. A tribulação, a tentação não me faz ficar caído. A tentação não me faz ficar batido. Pelo contrário, eu oro a Deus, eu louvo a Deus e tudo muda. Aí o texto diz, o povo estava crescendo. Só que diz o texto que ela lançou Moisés no rio. Presta bem atenção. Não saindo da mensagem mais aqui sobre apareça a porção seca da terra. É no texto. Estou dando passagens que se encaixam com esse texto, que falam sobre aparecer para a glória de Deus. Moisés foi lançado no rio. Imagina a mãe dele triste, ter que lançar o seu filho no rio. Imagina a tristeza dela, ter que lançar o seu filho lá no rio para poder morrer. Aí presta bem atenção. A irmã dele ficou de longe prostrado.
Só que, presta bem atenção, ela prepara uma arca de junco, ela prepara uma arca e betuma com betume. Só que ela esconde o menino por um pouco de tempo. Só que o texto diz, e não porém podendo mais escondê-lo. Ele estava escondido, só que não podia mais esconder ele, porque era hora de Deus honrar ele. Quando é o momento de Deus me honrar, eu não posso estar mais escondido. Quando é o tempo de Deus me exaltar, eu não posso estar mais escondido. Eu não vou estar mais esquecido, porque a honra vem de Deus. É Deus que levanta o homem na terra para glorificar o nome dele. É Ele que levantou Elias. É Ele que levantou Josué para liderar o povo de Israel. É Ele que levantou Moisés. É Ele que levantou Paulo. É Ele que levantou os apóstolos Pedro, Tiago, João, Mateus. É Ele que levantou os apóstolos na terra para glorificar o nome dele. Então Deus, Ele levanta o seu povo. Ele, Deus aqui, o povo de Israel, a vontade de Deus é que todos os homens venham se salvar e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo diz isso. Quando eu leio o livro de Gênesis, eu entendo isso. Que Deus, Israel, como seu instrumento, Deus usou para cumprir a sua vontade. Deus usou o povo de Israel como um instrumento para cumprir a vontade dele de salvar os homens. É por isso que, se você meditar bem nesse texto, já aparece a porção seca à terra. Apareceu. Está chegando o tempo de Deus levantar os fiéis. Está chegando o tempo de Deus exaltar o seu povo. Está chegando o tempo de Deus levantar os crentes fiéis na terra. Aleluia. Agora, ele diz assim, ó. Quando ele diz isso, todas as vezes quando Deus criava uma coisa, ele diz, e viu Deus que era bom. Por que ele faz questão de citar, e viu Deus que era bom? Sabe por quê? Porque tudo que Deus cria, tudo que é obra das mãos de Deus, nada sai com falha ou com defeito. Deus cria tudo perfeito e faz tudo perfeito, o resultado é perfeito. Tudo é perfeito. Quando Deus faz, tudo é perfeito. Nada tem falha. E viu Deus que era bom, agradável. É bom isso aqui que eu fiz. É bom a luz que eu fiz. É bom. Só que ele diz assim, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Só que medita bem no texto. Ele diz, produza a terra. Ele podia fazer aparecer as plantas. Só que ele falou para a terra produzir. Porque ele sabia que a terra tinha capacidade de produzir as plantas. Ele produz a terra. A terra podia produzir as plantas. Por isso que ele diz, produza a terra. Presta bem atenção. Aí a terra produziu. Deus deu só uma palavra. Quando Deus fala uma vez, a terra ouve. Deus falou uma vez, a terra ouviu. E só que o que me impressiona é ele que diz, produz a terra. Ele queria que a terra se esforçasse. Deus quer que a gente se esforçamos na obra dele. Está difícil? Está difícil. Jejum. Está complicado? Ora. Tiago diz, está triste? Vai embora? Não. Está triste? Canta louvor. Porque o louvor, a oração, a palavra, vai fazer aquela tristeza toda sair de mim. Quando eu adoro, a tristeza sai. Quando eu adoro, tem nuvens negras, é espiritual isso. Nuvens negras que ficam em cima oprimindo. Mas o louvor vai batendo. Aí a luz raia. A luz vem. As nuvens negras, é espiritual, são dissipadas. E tudo clareia. Entenda bem. Ele diz, a terra produz erva verde. As trevas estão sendo dissipadas nesta noite. O diabo está perdendo as forças. O diabo, ele não consegue nos parar, porque quando a gente alcança um nível espiritual muito grande, já fica difícil para ele nos parar.
É porque diz lá no livro de Cantares, a sunamita fala, vem vento do norte, do sul. Vento na Bíblia é o que? É tempestade, a luta. Mas só que ela fala, vem, porque ela alcançou um nível espiritual muito grande, que o vento não para ela. Ela alcançou um nível espiritual muito grande, que a luta não para ela. Ela alcançou um nível espiritual muito grande, que a tribulação não para ela. Ela alcançou um nível espiritual muito grande, que o diabo vem com o prato. Mas ela fala, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Ele, eu quero glorificar o nome dEle, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da provação, eu adoro a Deus. Presta bem atenção. Ele diz, versículo 14: e disse Deus, haja luminária na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Tem um movimento que quando eu estava no colégio eu aprendi isso, sobre o movimento de translação. O movimento que a Terra faz em torno do Sol dura 300 e poucos dias e algumas horas. Só que se você meditar bem, 300 e poucos dias é muita coisa. Fazer uma volta só em torno do Sol. Só que esse movimento a gente pode olhar e pensar que é lento, só que ele acontece rápido. A gente pode olhar para a nossa vida e falar assim, eu não estou crescendo, parece que eu estou indo devagar, Senhor. Mas uma coisa Deus me diz e afirma, isso é fato, eu estou crescendo rápido. Glória. É por isso que o diabo está desesperado. É por isso que o diabo está desesperado, querendo parar de qualquer jeito vindo com o prato, porque a gente está crescendo rápido e isso é espiritual. O diabo vem no mundo espiritual, a bênção descendo, o que ele faz? Ele não fica parado não, ele vai para cima. Ele vai para cima para tentar parar, para tentar impedir de receber a bênção. Não viu com Daniel? Miguel, né? Lutou com um anjo lá. Ele, para trazer essa notícia para você. Ele lutou com um anjo, ele batalhou, teve uma peleja. Princípio da peça. Teve uma peleja. Só que o que? O céu venceu. Entenda bem. Eu não sou um derrotado. Às vezes o diabo fala, você não tem valor. Você é um derrotado, fracassado. Só que eu sou valioso para Deus. Só que eu sou precioso para Deus. E eu te provo na Bíblia que o céu venceu. A Bíblia diz em Apocalipse, diz que teve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Entenda bem, Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não tem mais lugar lá em cima, mas nós temos lugar lá em cima. Ele não tem mais lá em cima, ele perdeu tudo, mas nós vamos ter uma coroa de glória, um galardão, Deus vai nos dar. E eu te provo que o céu venceu. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos venceram e eles foram expulsos do céu. O céu venceu, as trevas perderam, as trevas não têm mais força. O céu agora que está tendo força e ganhando o povo de Deus. O céu agora está indo lá fora, pregando o evangelho para os pecadores, para levar para morar no céu. As trevas perderam, o céu venceu. Glória. Deus criou, haja luminares na expansão dos céus. E você vê bem, Deus diz, versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Ele disse assim para Abraão, Abraão, conta as estrelas do céu. Abraão não conseguiu. Ele fala assim, se tu puder, Abraão, se tu puder contar as estrelas do céu. Deus sabia que ele não conseguia contar as estrelas do céu, porque são muitas. Sabe o que Deus estava querendo fazer com Abraão? Estava querendo levar ele para o infinito. Estava querendo levar ele mais profundo. Abraão, conta as estrelas do céu. Estava querendo levar ele para um nível maior. Sabe o que a intenção de Deus é? É me levar para a profundidade do mistério dele. É para me levar para o maior. É para me fazer subir de nível. É etapa, é devagar. Eu vou adquirindo sabedoria aqui. Eu vou adquirindo inteligência aqui. Eu vou adquirindo conhecimento aqui. É etapa, é devagar. É devagar o mistério de Deus. É devagar. Eu vou receber um dom aqui. Eu vou receber um dom mais aqui. É um nível. Deus quer levar a gente para o maior. Deus quer levar a gente
dimensão espiritual maior. Aleluia. Glória a Deus. Se tu puder, Abraão, conta as estrelas do céu. Aí ele diz, versículo 20: e disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. É impressionante que ele diz: produzam as águas abundantes. Abundante vem de riqueza, uma coisa cheia, répteis de alma vivente sobre a face da expansão dos céus. Ele criou, olha bem o texto, perceba bem, ele criou nas águas, os répteis nas águas, né? A baleia, os animais, os golfinhos na água. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Versículo 22: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Ele disse assim: ele criou os animais e os animais na água. Presta bem atenção, tem que entrar no texto. Ele já criou os animais estavam na água. Aí ele diz o que para os animais? Se multipliquem, frutifiquem. Agora você entra no texto. Você acha que os animais não estavam ouvindo a voz dele? Claro que estavam. Por quê? Os animais, eles ouvem a voz de Deus e eles sabem quem ele é. A jumenta de Balaão, quando viu o anjo do Senhor, se afastou. Deus deu ordem para a baleia pegar Jonas. A sua criação ouve a sua voz. Aleluia. A criação dele que ele criou, ouve a voz dele. E Deus não criou a gente com ódio, ele criou a gente com amor. Foi com amor. Porque muitos dizem aí, falando assim: Deus me abandonou, Deus não está comigo, eu estou fazendo o que é na igreja, vou para o mundo mesmo. Tem muita gente que fala isso. Só que Deus não criou a gente com ódio, foi com amor. Ele tem um plano para a humanidade, um plano para cada um de nós. Se ele tem uma obra na minha vida, ele vai concluir a obra. Mas eu sou o quê? Eu sou lapidado. Deus está me lapidando. Não é de uma hora para outra. Não acontece assim, ó, titilim. Não. Ele vai lapidando. Ele vai preparando. Obreiro, vai ungindo, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. Ele vai lapidando, transformando. Ele vai preparando. Agora ele fala: agora você está preparado? Agora vai lá fora e pega para os pecadores, as pessoas que estão presas no vício, nas drogas, no álcool. E ele fala: se multipliquem. Justo tem que se multiplicar, ímpio não tem que se multiplicar não. O inferno está perdendo as forças, o inferno está perdendo. Nós somos ministros de Deus que vamos ganhar essas almas, e o inferno está perdendo a força. Por isso que o diabo está furioso, que Deus está nos preparando para ganhar almas para o reino dele. Eles se multipliquem. Se multipliquem.